coração e minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para a sua prole. Junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Verso 4: Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Verso 7: Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor Deus dos exércitos, escuta minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Verso 10: Porque vale mais um dia nos teus altares, nos teus átrios, do que outra parte 1000. Preferi estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas da impiedade. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, nunca negará bem algum aos que andam na retidão. Verso 12: O Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Curvemos nossa cabeça. Pai, te louvamos e te agradecemos por tua palavra, Senhor, ao qual é um presente para nós. Senhor, nessa noite, Pai, eu te peço que o Senhor possa nos dirigir nesse momento na ministração da tua palavra, que o Senhor possa nos ajudar a explicar o texto, mas a aplicação é necessária, Senhor, que o Senhor possa nos conduzir, nos dirigir, para que a aplicação possa ser direcionada ao coração do teu povo, daqueles que estão necessitados de ti, que vieram hoje nessa noite para ouvir a tua voz, Senhor, ouvir de ti, apesar de nós mesmos, Senhor, apesar de nossa estrutura. Somos pecadores, Pai, mas precisamos de ti, e o Senhor nos deu esse momento de culto a ti, para ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra, saímos daqui alimentados, e tudo isso só pode ser feito, Pai, mediante o Senhor, o teu Santo Espírito, Pai, que o teu Santo Espírito nessa noite possa agir em nosso favor, em favor do teu povo, da tua igreja, alimentando, trazendo vida, trazendo alegria, esperança, ânimo para os grandes desafios que nós temos. Ó Deus, obrigado por tudo, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, amém. Podeis assentar, meus amados irmãos. Amados irmãos, o Salmo 84 é um salmo belíssimo, de uma inspiração que nos chama a atenção, as suas palavras, pois é um poema. O salmista aqui é um poeta, do qual ele expressa tudo que está no seu ser a Deus, e as suas palavras nos chamam bastante atenção, a sua intimidade que ele tem com Deus, a sua vida com Deus. Esse salmista aqui, ele rasga o coração ao nosso Deus, diante de uma situação em que ele está passando, e pelo texto já podemos perceber do qual ele está com saudade. Ele está aqui com saudade da casa de Deus, do local da habitação de Deus. E esse local, ele descreve de uma maneira belíssima, que nos chama a atenção. O príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, olhando esse Salmo 84, ele vê uma grande riqueza, e vê que é uma pérola dos salmos. Uma pérola que esse salmo, ele tem, é um salmo belíssimo, do qual descreve o amor que esse salmista tem pelo Senhor,
e pela sua casa. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. O Senhor Todo-Poderoso, quão amáveis. Em algumas versões a expressão está: como é agradável o lugar da tua morada, como é bom, como é prazeroso. E em outras versões está escrito: como eu amo o teu templo. No original, no hebraico, essa expressão amáveis, agradável, como eu amo, de fato é como eu amo mesmo. Ele ama a casa de Deus, mas o amor do salmista aqui é a sua presença na casa do Senhor, que se faz a presença do nosso Deus. E o salmista aqui se deleita no Senhor. Ele se deleita em Deus. Licença aqui. Pronto, deu certo. Deu certo. Agora o coração aqui quase que ia embora. O príncipe dos pregadores vai falar: este poema é sacro, é um dos mais especiais da coleção dos salmos, do saltério. É um salmo doce, suave, dos quais nos convida à casa de Deus e deseja estar na casa de Deus. É belíssimo. É um salmo de um salmista que está agora sem condições de ir à casa de Deus. E ele aqui está trazendo à memória os momentos em que ele passou na casa de Deus, os momentos em que ele experimentou de Deus, se deleitou em Deus. E aqui ele descreve essas palavras belíssimas: Senhor dos exércitos. A expressão aqui, Senhor dos exércitos, é de um guerreiro que tem todo o poder, é um guerreiro valente. Se tem todos os exércitos, esse é o Senhor, Ele é o mais valente, e Ele é o todo-poderoso, porque tem todo o poder. O Deus todo-poderoso se faz presente na sua casa, na sua habitação. Então, se Ele é todo-poderoso, tem todo o poder, eu posso me abrigar na casa dEle, porque Ele vai me proteger, Ele vai estar comigo, me guardando. Ele é todo poderoso. Ele enfatiza muito isso, Senhor dos exércitos. Mas aqui ele fala: quão amáveis os teus tabernáculos. Ele coloca aqui no plural os tabernáculos, também como átrios. São palavras que são as mesmas palavras sinônimas, átrios, tabernáculos, se referindo a toda os cômodos do templo, do qual ele ama o Deus que se faz presente no templo, mas ama toda a estrutura que o templo tem, os cômodos, os lugares. Isso nos chama a atenção, porque devemos amar também a igreja de Cristo, a igreja do Senhor, em todas as suas partes e ministérios. Devemos amar e ansiar por estar na igreja. O salmista aqui, simplesmente, ele observa as sombras daquilo que é muito maior, porque o salmista, ele está aqui na velha aliança, do qual era limitado ao templo, a presença da graça de Deus maravilhosa, perdoando pecados. Era necessário estar no templo. Mas se o salmista estivesse na nossa época, meus irmãos, as expressões que esse salmista ia falar nesse salmo seriam muito mais profundas, porque toda a estrutura do templo, do qual chama-nos a atenção, apontava para algo muito maior. Muito maior.
Não é esse templo que o Edir Macedo fez em São Paulo, não. É uma tentativa de as pessoas voltarem à antiga aliança. Mas aqui percebemos o amor que ele tem, e hoje precisamos ter a igreja. A igreja é o local onde Deus nos chama para vir estar em comunhão com os irmãos. Eu não consigo ser igreja sozinho. Eu não consigo viver uma vida isolada. Eu preciso dos sacramentos da igreja. Eu preciso da comunhão do meu irmão. Eu preciso do batismo, da Santa Ceia. Eu preciso dos meus irmãos. Deus não salvou só uma família. Na morte do Cordeiro de Deus, Cristo comprou para si povos, línguas de todos os povos. E hoje temos a igreja de Cristo espalhada por todo o mundo. Por isso que no final do culto damos as bênçãos apostólicas. Não oramos só pela ICR, pela primeira igreja de Cristo, mas por todas as igrejas que estão espalhadas neste mundo. Todas as igrejas do qual o Senhor comprou. Mas é necessário termos um momento de culto a Deus. Esse momento de culto ao Senhor, de cultuarmos ao Senhor. Somos templos e morada do Espírito Santo, sim. Mas esse templo e morada do Espírito Santo, é necessário também estarmos com nossos irmãos em comunhão, partindo o pão, em oração. Pois não conseguimos nós mesmos nos autobatizar, tomar a Santa Ceia sozinhos. Não há um cristianismo isolado, sozinho. Eu não quero mais congregar, eu não quero igreja, porque as pessoas são difíceis de conviver. Deus nos chamou pecadores, e é cada tipo de pecador que nós temos, meus irmãos. Mas que o teu olhar, o foco da tua vida cristã possa ser para o Cordeiro de Deus, para Deus, com a sua graça maravilhosa, que convida pecadores a vir à sua presença, como era o caso do templo. Eles precisavam ir ao templo para sacrificar. Eles precisavam ir ao templo para sacrificar cordeiros, animais. Mas aprove Deus, que Deus preparou um cordeiro desde a fundação do mundo para o seu povo. Mas só com as sombras da revelação que ele tem, o salmista se deleita, meus irmãos. O que seria a sombra? Isso aqui é a sombra. É alguém que teve uma televisão preto e branco, quando antigamente, eu já tive uma televisão preto e branco. Eu sou antigão, mas tem algumas pessoas que já receberam no começo das televisões. A gente via que tinha a preto e branco, mas quando começou o lançamento das coloridas, as preto e branco a gente nem queria nem ver mais, deixava de lado. Não era assim? Era muita alegria, as cores, os detalhes, os desenhos animados, todos os detalhes das cores. Não podemos voltar para a antiga aliança jamais, porque essas antigas alianças apontavam para algo muito maior, meus irmãos, muito maior. Mas mesmo assim, mesmo numa TV preto e branco, o salmista aqui está maravilhado, meu irmão, com o nosso Deus. O plano de Deus na história, na revelação, como é maravilhoso, meus irmãos. Como é maravilhoso. Sobre a autoria desse salmo, quem compôs esse salmo belíssimo? Alguns se dividem. Os reformadores, como Lutero, Calvino, olham para esse salmo 84, principalmente Calvino, e diz: não, só pode ser de Davi. O Charles Spurgeon, ele olha e diz: tem a possibilidade de ser Davi, mas não vamos bater o martelo. Mas uma coisa sabemos, que esse salmo é de um salmista que se deleita em Deus e está com muita saudade da casa de Deus, muito mesmo, porque
marcou a sua vida. A nossa vida na casa de Deus, meus irmãos, não se apaga de uma hora para outra, não. Há memórias, lembranças que nos marcam. E isso, o salmista agora está lembrando. Isso é bom, lembrar de coisas boas, do teu batismo, da comunhão com o teu irmão, da ceia, de tantas coisas que o Senhor faz no nosso meio. É bom e louvável trazer sempre à memória as boas lembranças da presença de Deus no meio do seu povo. No verso 2, ele vai nos dizer: a minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. É todo o seu ser, não é uma parte dele. É um casamento completo, meus irmãos, que nós temos que ter com Deus. A nossa vida não pode ser uma vida religiosa, do qual eu venho domingo após domingo e não possa refletir na sociedade, na minha vida. Eu tenho que refletir tudo isso que acontece por todo o ser completo, não uma parte do meu ser. É uma vida por completo a Deus, é uma vida dedicada a Deus em todas as suas áreas da sua vida, porque Ele quer glorificar a Deus. E o seu ser por completo, a sua vida por completo, tem sede do Senhor, tem vontade de Deus e clama por Deus. Mas aqui ele coloca uma expressão muito forte: o nosso Deus vivo. Em outras nações existiam inúmeros deuses, mas só o Deus de Israel, o Deus do salmista, ele tinha confiança firme que esse Deus é vivo, Ele é real, Ele não é uma coisa ilusória da minha mente. As experiências que eu tive com meu Deus na comunidade dos santos não foi algo psicológico, intelectual, filosófico. É uma experiência real que nos marca. A vida cristã, meus irmãos, não é um discurso vazio, é vida. E esse é o nosso Deus vivo. Vivo, Ele é vivo, Ele é o Senhor. É um Deus vivo. Ele é um Deus vivo, meus irmãos. Aqui no verso 3, ele vai falar aqui das aves, da criação de Deus, o pardal e as andorinhas. Ele vai invejar esses animais. Ele vai ter aquela inveja que olha assim: oh, pai, como eu gostaria de ser aquele pardal e aquela andorinha. Ele vai nos dizer: até o pardal encontrou casa, e as andorinhas ninhos para si e para a sua prole. Junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Mesmo invejando aquelas aves, ele diz: ó, é o meu Deus meu, mas como eu gostaria de ser aquele pardal, como eu gostaria de ser aquela andorinha. São animais insignificantes, meus irmãos. São animais que olhamos e muitas das vezes no nosso dia a dia, com a nossa rotina, com a nossa vida tão envolvida nos afazeres, muitas vezes ficamos que nem Marta e deixamos de olhar na criação de Deus as coisas, os detalhes da vida. Mas o salmista aqui, ele para e lembra e olha para aquele pardal, para as andorinhas. Oh, como eu gostaria de ser como eles lá. Sabe por quê, meus irmãos? Porque eles iam morar na casa de Deus. Eles iam ter oportunidade de, quando o sacerdote, o levita, pudesse abrir o templo, eles seriam o primeiro a estar lá. Que desejo ardente, meus irmãos. Será que é um sentimento religioso? Ah, eu tenho que ir domingo para a igreja. Ai, meu Deus do céu, que peso. Não, meus irmãos. É uma satisfação maravilhosa. E isso não vem de homens.
não é forçado. Que o salmista possa, nessa noite, moldar o nosso coração para termos um coração como o dele, um coração voltado a adorá-lo e amar o seu templo, os seus cômodos, os seus departamentos, tudo que tiver na casa de Deus. São animais, meus irmãos, que eles são acostumados a andar em bando, em grupos. Eles não andam sozinhos, eles não são águias que vão sozinhos. O salmista aqui foi bem preciso para nos mostrar que nós, como igreja, somos assim, que precisamos estar com nossos irmãos juntos, indo, andando para a casa de Deus, para a casa do Senhor, apesar das nossas insignificâncias que nós temos, porque aqui não valiam nada o pardal, meus irmãos, não valiam nada, pardal e andorinha. Muitos falam, né, tem um ditado popular que uma andorinha não faz verão, e é verdade. Ela precisa estar com o seu bando, ela precisa estar junta para fazer alguma coisa, porque senão não faz nada. Por isso que o salmista trata essa ilustração do pardal e da andorinha, para mostrar que nós precisamos de comunhão, precisamos dos nossos irmãos, precisamos estar em bando sim, mas com o nosso propósito para glorificar a Deus, a sua glória, ter o prazer por Deus. Mas aqui e acolá, essas andorinhas e esses pardais no caminho, eles têm desavenças, têm brigas. Eu vi um vídeo agora na internet, que um pardal brigando com outro pardal por causa do ninho. Eles brigam, são animais. E a gente olha, meu Deus, até os animais brigam. Eles têm desavenças, mas depois eles fazem as amizades e voltam para continuar no foco maior, que é Deus, a sua presença. Isso é na família, na nossa família. Não tem como um homem andar sozinho, ser sua esposa, e a esposa também com seu esposo, o pai com seus filhos. Os filhos vão querer estar perto dos pais. Não, agora eu sou águia, eu quero estar sozinho, não quero nem meu pai perto de mim. Não, pare com isso. Na nossa vida precisamos, meus irmãos, estar em bando sim, e valorizar aquilo que Deus nos deu, nossa família. Só temos também igrejas fortalecidas por causa de famílias fortalecidas. Devemos orar, chorar por nossos parentes e nossos filhos, para que eles possam conosco ir para Sião, fazer morada na casa de Deus, mas que eles possam ir à casa do Senhor e pedir a Deus: Deus, faz algo na vida do meu filho, Pai, que ele tenha amor, vontade e desejo, para que ele tenha esse amor, essa dedicação. Oh, meus irmãos, é maravilhoso a presença de Deus, é maravilhoso estar na casa do Senhor. O pardal encontrou casa. A gente precisa de casa, meus irmãos. A gente precisa de ter os nossos ninhos para os nossos filhos. Nós, que muitas das vezes estamos pedindo a direção de Deus para fazer uma mudança, a gente sabe a dificuldade que é se mudar, deixar o nosso ninho, muitas das vezes ir para outro local. É difícil, mas é necessário estar com a família. Mas é necessário, de todos os locais que a gente possa fazer habitação, morada, primeiro local, meus irmãos, é na casa de Deus, é na casa do Senhor que precisamos nos fortalecer, estarmos aqui como igreja. Apesar das nossas falhas, dos nossos pecados, como nós somos pecadores, nós não merecíamos estar aqui, meus irmãos. Eu não merecia estar aqui. Sabe o que nós merecíamos, meu irmão? Eu merecia o inferno, a condenação eterna, meus irmãos.
mas o grande amor de Deus me amou, e por isso eu estou aqui. Nós não merecíamos, meus irmãos, tamanho amor, tamanha graça e misericórdia. É graça de Deus, é amor de Deus para conosco. Então o salmista aqui, ele quer estar sempre na casa de Deus, ele quer fazer morada na casa de Deus, ele quer estar sempre com os irmãos, reunido em bandos, para encontrar um local de adoração ao Senhor. Os versos 4 é uma bem-aventurança. Os que habitam em tua casa louvam-te-ão continuamente. O verso 4, ele vai reforçar como eles são abençoados, aqueles que habitam na casa de Deus. E naquela época, quem era? Os levitas e sacerdotes. É eles que habitavam na casa de Deus, e eles são abençoados continuamente, serão abençoados. Mas nós, como povo da aliança, quem são? Nossos diáconos que nos servem, nossos presbíteros, nossos pastores, nossos irmãos do grupo de louvor, nossos irmãos do grupo de operacional da internet, o Ministério Infantil, a EBD. Oh, meus irmãos, todos são abençoados por Deus, porque o Senhor é bom. O verso 5 e o verso 6 ao 7 vai falar agora dos peregrinos. Os peregrinos, eles precisavam ir para Jerusalém, para o Monte Sião. E a trajetória do peregrino é uma trajetória muito difícil. Alguns irmãos vieram de locais distantes, como é o caso do nosso irmão Fábio. Quarta-feira ele esteve aqui e falou para mim: irmão, eu vim do outro lado para ir para Jerusalém. A dificuldade de vir, mas ele vem não pela parte geográfica, pelos tijolos, ele vem por causa da comunhão dos irmãos. Por isso que muitas das vezes ele faz sacrifício, porque ele tem comunhão com a igreja, com os irmãos. Mas para eles, para Israel, eles precisavam ir geograficamente para aquele local em Sião. E para isso eles tinham que fazer uma grande jornada, preparar a família, preparar todos os familiares e dizer: ó, vamos à casa do Senhor. Por isso que no Salmo 122 é alguém que está convidando, e o outro responde: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alguém deu um convite. Será que muitas das vezes alguém, quando fala para ti: ó, irmão, vamos para a casa de Deus, aí você olha ali: rapaz, isso aí não estou gostando. A gente precisa encorajar nossos irmãos. Nós precisamos encorajar nossos irmãos, meus irmãos. Precisamos encorajá-los para esse momento de comunhão. E eles vão. E os versos 5 diz assim: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e cujo coração estão os caminhos aplanados. Aqui podemos observar que o peregrino, ele só consegue chegar em Sião por causa da força do Senhor, porque o Senhor é que vai dar força ao peregrino, primeiramente. Sendo que no verso 6, ele vai falar: ao qual passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques. O que acontece? O peregrino com o coração fortalecido, seu coração aplanado. O que é aplanar? Se é coração aplanado, quem, nosso amigo que é do Rio de Janeiro, sabe que no Rio de Janeiro tem muitos montes, como também na minha terra. E Fortaleza é muito bom, porque é tudo plano. Oh, como é bom andar de carro aqui, né, irmão? Ele sabe, o Serginho. É muito bom andar de carro aqui em Fortaleza, porque tudo é plano. Parece que foi projetado aqui a cidade. Muito bom. É muito bom. Mas aqui o peregrino não está numa cidade que nem Fortaleza, plana. Ele está em um local de grandes depressões, de dificuldades de acesso, no qual ele precisa estar fortalecido. Mas o pé dele
está no vale, mas o coração está plano. Isso é uma ilustração belíssima, meus irmãos. Diante de qualquer dificuldade que o peregrino tem e que nós possamos ter para vir à casa de Deus, precisamos ir, mas o Senhor vai nos dar força. E diante da dificuldade de vir para a igreja, de congregar com nossos irmãos, o Senhor vai nos ajudar. Tem irmãos que estão passando dificuldades tão grandes, meus irmãos, que nós olhamos e dizemos: meu Deus, que situação difícil. Mas está sereno, está tranquilo, está confiando no Senhor. Por quê? É o Senhor que faz isso, meus irmãos. Não é a filosofia dos estoicos, dos quais falava para os gregos: em qualquer situação, você manter teu espírito tranquilo. Um exemplo: alguém que é estoico, olha, teu filho nasceu, Fábio, o filho nasceu, teu filho morreu. Isso é o estoico. Não tem nenhum sentimento, seja ele bom ou ruim. Ninguém consegue viver assim, meus irmãos. Deus nos deu um coração, nos deu sentimentos, sim. E esses sentimentos precisam estar voltados para o Senhor. Aqui a força não é nele mesmo, é no Senhor. Ele vai ficar firme, porque o Senhor fortalece ele, o seu coração, deixa aplanado. Não é a força interior dele mesmo, não. Porque se fosse por ele mesmo, ele ficava caído. Ele caía. Fale com alguém que está morrendo numa praia, morrendo afogado, e diz: tenha força, saia dessa situação, você tem força, você é o cara. E ele lá, tem que vir alguém, meus irmãos, tem que vir alguém para nos socorrer. E quem vem para nos socorrer é Deus. Deus é a nossa força e confiança. Que Deus possa moldar o nosso coração para compreender que a força vem dele, sempre dele. Somos carentes, mas é necessário prestarmos um culto ao Senhor. É no culto que sabemos o termômetro da nossa intimidade com Deus. Irmão, eu não estou indo mais para a igreja, mas eu estou muito bem com Deus. Eu estou fazendo meus devocionais, eu estou separando minha família para orar. Mas se não tiver na congregação dos santos, se não tiver na igreja local em comunhão, meus irmãos, a gente não vai aguentar os momentos difíceis na família, as lutas que passamos sozinhos. Precisamos um do outro, precisamos de aconselhamento, precisamos de estímulo, de alguém dizer: você vai sair dessa situação, alguém que chegue e nos ajude. E assim é o povo de Deus, meus irmãos, povo do Senhor. Eu me lembro da época do exército, tinha um rapaz desse tamanho, fortão, o cara, uma marra de homem, uma marra, mas o cara era tão confiante dele, das suas forças, ele era muito confiante esse cara. Para vocês terem ideia, em treinamento, ele é tão forte, que teve o treinamento de soltar granada. A granada tirava o pino e lançava-se com um braço e jogava. Ele lançou a granada, bateu numa árvore e depois voltou, meus irmãos. A gente pulou. Aí um sargento desse tamanhozinho, baixinho, pegou uma varinha e ele lá chorando, bisonho. E certa vez esse rapaz, ele confiando muito em si, na sua força, é um atleta, ele ficou no caminho, numa marcha forçada que nós íamos ter que chegar. E os oficiais falaram assim: ninguém fica para trás. Ninguém fica para trás, vão ter que pegar ele. Meu irmão, ele é muito forte, muito pesado. E quem estava lá para segurar também ele? Eu estava lá com eles. Mas a gente teve que vir reclamando com ele, falando um bocado de coisa com ele, porque os oficiais não deixavam ninguém ficar para trás. Todo mundo tem que ir. Mas alguém que era tão confiante em si, depois ele ficou humilde com a gente. Depois ele percebemos isso no trabalho, na nossa família, que precisamos um do outro, do feedback, de alguém dizer: meu irmão, está acontecendo isso.
com você, vou te ajudar. Precisamos. E na comunidade do santo, meus irmãos, somos envolvidos em uma família. Somos resultados da oração dos nossos irmãos que oraram por nós. Não estamos aqui porque não, alguém que orou por mim, alguém que orou pela minha família, alguém que olhou pelo meu ministério, pela minha família, por tudo, meus irmãos. Somos resultados dessa fortaleza que é o Senhor e a sua igreja, o local de abrigo, de fortaleza. Então, quando ele passa pelo vale, ele vai confiando no Senhor. Mas nesse vale de Baca, é um vale muito difícil. A palavra Baca vem da palavra bálsamo. É uma planta chamada as balsamiras. O que seria essa planta, balsamiras? É umas plantas que produziam aroma e na sua parte superior saíam águas, transpiravam água. Então, aquele momento em que eles passavam pelo vale, era um momento também de refrigério. E um salmista via isso na criação e dizia: é o próprio Deus aqui no vale, nos ajudando, nos refrigerando. Oh, como é bom a gente compreender como salmista os detalhes da criação, da bondade de Deus. E aqueles peregrinos conseguiam passar pelo vale de Baca, mas no vale de Baca também eles aproveitavam e construíam poços. Esses poços, meus irmãos, eram poços profundos. Muitos peregrinos que tinham condições faziam esses poços e depois iam embora, mas deixavam aqueles poços lá. E o que eles faziam? Eles aproveitavam o esforço do outro irmão que ficou para poder cavar mais e poder trazer água. E assim eles podiam sobreviver e continuar a marcha forçada até chegar em Sião, até chegar o local da adoração. Mas para isso eles precisaram do esforço daqueles que foram na frente, naqueles que antecederam a nós, meus irmãos. Por isso que nós, quando vamos estudar a história da igreja, a história de uma igreja local, a gente tem que olhar a história dos nossos irmãos, orar por eles, porque eles primeiramente abriram os poços, eles deram aquele trabalho maior, a sua força, a sua dedicação. E muitas das vezes está aquele poço ali, eu vou só abrir um pouquinho, vai ter aquela água para mim. Como é bom a comunhão, como é bom andar em bando, andar em comunhão com os irmãos, que a gente aproveita o esforço do outro. E assim é a graça de Deus, meus irmãos. Ninguém recebe mérito nenhum, mas é necessário o esforço. É necessário ter esforço também. Quando a gente fala para o irmão: irmão, se esforce, venha para a igreja, vai evangelizar, faça isso. Isso é bom, porque muitas das vezes a pessoa está ali e é o próprio Deus usando aquele irmão para lhe encorajar, para lhe dar força, e você ouvir dizer: tá bom, meu irmão, vamos lá. E de uma hora para outra, aquela força que você achava que não ia ter condições, o Senhor transforma. Se perguntar a cada irmão que está aqui, meus irmãos, quantas vezes você não quis ir para a igreja, está na comunhão dos santos, estava cansado, fadigado, estressado, desanimado. Podemos listar várias coisas aqui, situações difíceis, mas de uma hora para outra você diz: eu vou, na força do Senhor eu vou, porque eu não tenho força, mas eu vou, Senhor, fala comigo, Pai, usa de misericórdia. E Deus, por graça, meus irmãos, fala conosco, nos encoraja, nos anima, e isso é maravilhoso. E o salmista percebe isso, meus irmãos, esse momento de comunhão, de alegria. Como é bom caminhar, fazer uma jornada com nossos irmãos. Agora, a pergunta é: imagine um peregrino viajar sozinho, viajar com essas dificuldades, sozinho, solitário. Como é difícil, meus irmãos, caminhar sozinho. Nós não fomos criados para viver sozinho na solidão.
Nós somos chamados para viver em comunidade, e essa é a maior comunidade de Deus. Essa é a maior comunidade, que não foi uma obra do homem, da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Reunir um povo, um só povo, uma só língua, brancos, negros, chineses, japoneses, de todas as raças, tribos e línguas. Qual é o local, meus irmãos, em que se reúnem tantas pessoas, se não é a igreja de Cristo, ao qual as portas são abertas para pecadores? Nós estamos aqui, meus irmãos, por sua graça e amor, e precisamos compreender a importância, o valor de estarmos juntos na quarta-feira na oração, orando uns pelos outros, tirar o meu eu do centro. Muitas das vezes queremos tantas coisas, mas eu vou agora orar pelo meu irmão, orar uns pelos outros. Está no domingo prestando um culto ao Senhor, está na EBD aprendendo mais do Senhor. É bom, é prazeroso, que o nosso coração possa ter esse prazer, é a alegria, amor, vibração pelas coisas de Deus. Precisamos vibrar. Há pessoas que usam a ideologia política, que vibram, que choram, que esperneia, de homens que um dia estão aqui. Cadê fulano tal? Partiu, morreu. Mas aqui é o Deus vivo, todo-poderoso, o Deus que enviou seu Filho, meus irmãos. Como é maravilhoso. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece. Eles vão em força. Aqui está falando do fortalecimento de um para com o outro. Olha, você vai chegar em Sião, vamos lá, vamos junto, em força, vamos chegar lá. Se um combatente, se um tiver caído, pega ele, vamos lá, vai ter que chegar em Sião. Não fica para trás, meus irmãos. Não fica para trás não, meus irmãos, porque um dia pode ser eu ou você. Precisamos ter um coração de misericórdia, de compaixão, porque um dia podemos estar caídos, e a gente quer passar de lado muitas das vezes, mas poderíamos ser nós. Por isso que precisamos fortalecer uns dos outros. Não devemos olhar para os nossos irmãos e olhar o seu pecado e se escandalizar, mas dizer: tem esperança para você, meu irmão. Há esperança. Cristo morreu por pecadores, do qual eu sou o principal. O apóstolo Paulo fala isso, meus irmãos. O que Deus, Ele abomina é um coração orgulhoso, um coração esse confiante em si, e achar que não é um grande pecador. Não, eu sou uma pessoa ainda, eu não sou tão grande assim pecador não, eu sou uma pessoa boa, eu evangelizo, eu sou melhor do que aquele ali, que nem evangeliza, deixa ele lá. Eu sou o cara. Oh, meus irmãos, e Deus sabe trabalhar. Deus sabe trabalhar com os orgulhosos, com os arrogantes, e que confiam em si. E essa confiança em si, aqui e acolá, acontece no nosso coração, meus irmãos, porque somos pecadores. Aqui e acolá acontece essa confiança. O mundo vem, você é o cara, confia em você de uma maneira... E o meu Deus, e o meu Senhor, não. Esse negócio de igreja só vai te atrapalhar, só vai te deixar para trás. Confie em você, confie no seu taco. A vida aqui é de águia, é um matando o outro. Não, meus irmãos, a vida não é assim. Naquela cruz, Cristo olha para aqueles o que fizeram com Ele. Se fosse eu ou você diante daquela cruz, eu particularmente, não tem esse, meus irmãos, que não podia dizer: Deus, que atrocidade estão fazendo comigo, Pai? Destrói todos, destrói essa raça, porque eu vim aqui em amor, eu vim aqui, entreguei a minha vida. Olha o que estão fazendo comigo, me prendendo aqui na cruz, Pai. Quem já teve um pai sabe muito bem. Na escola, me está batendo em você, eu vou chamar meu pai, ou então minha mãe. Mãe, pai,
Pai, me ajuda, me defende. Jesus poderia ter feito isso, mas ele diz: Pai, perdoa. Perdoa. Qual é a injustiça que nós possamos ter que se compareça ao sofrimento do nosso Senhor Jesus? Meus irmãos, precisamos continuar. Precisamos, em força. O verso 8 vai nos dizer: Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Mesmo distante do templo, percebemos a graça de Deus, que Deus se faz presente. Muitas das vezes você não está aqui na comunidade do santo, você está em casa, orando, pedindo misericórdia, Deus se faz presente. Como também percebemos a antiga lei, Deus ainda por graça ouvia os pecadores, e Ele pede isso aqui a Deus, para que Deus possa lhe ajudar. O verso 9: olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Esse verso 9 é aqui que Calvino, Lutero e os Spurgeon olham e dizem: ó, de fato é aqui que é Davi, porque está falando aqui o ungido, quem era o ungido? Um rei, como também um sacerdote. Um ungido, olha para o teu ungido, contempla o teu ungido. É como ele estivesse falando para si. Mas uma coisa sabemos, meus irmãos, que esse ungido, quem é o ungido dos ungidos? Quem é aquele que veio para nos salvar? A palavra ungido aqui é a mesma palavra Cristo. O ungido aqui em hebraico é Messias, o Messias. E quem é o nosso Messias? O Cristo. Olha para nós, pecadores. Olha, o Cristo, olhe para nós, pecadores, olhe para nós, tenha misericórdia de nós. Meus irmãos, o Messias, aqueles ao qual o povo de Deus ansiava, ele tinha um desejo ardente para que Deus viesse salvar o seu povo dos grandes impérios da Babilônia, de grandes impérios. Então a promessa do Messias, do ungido, está na história do povo de Deus, sendo que esse ungido, o Cristo, veio, mas ele veio simples, não veio como Davi. Coloquei até na igreja uma ilustração de Cristo quando veio. Ele vai para Jerusalém para o momento da sua crucificação, mas antes vai para Jerusalém e é ovacionado, e ele leva um jumentinho emprestado. E o jumentinho, quando chega em Israel, ele coloca suas patinhas, ele vê aquela alegria, hosana nas alturas, o jumentinho fica maravilhado, e ele anda, os holofotes é todo para ele, e ele fica todo cheio de si, ele fica alegre também, porque é maravilhoso as pessoas ovacionando. Mas outro momento, quando o jumentinho é devolvido, porque o jumentinho foi emprestado, o jumentinho atravessa de novo Jerusalém, não tem mais palmas, não tem mais alegria, não tem mais hosana nas alturas, não tem mais agitação, e ele fica percebendo Jerusalém como sempre, o comerciante vendendo pão, a vida normal. E quando ele chega na sua casa, ele pergunta: por que não foi? Não foi como anteriormente? E alguém responde para ele e diz: olha, jumentinho, você não sabe que você estava carregando? Era o Cristo, o Filho de Deus, o Messias. Então as pessoas estavam o quê? Ovacionando por causa da presença de Deus na tua vida, jumento. E isso nos mostra, meus irmãos, que a presença de Deus na nossa vida, ao mesmo tempo, produz grande alegria. Essa alegria a gente precisa dela. Mas a gente não pode olhar e dizer: eita, agora não, meus irmãos, porque sem a presença dele, a gente não é nada. A gente não é nada, mas ele, por graça, dá-nos a alegria de pertencer ao seu povo, de ser um ministro na sua casa, o pregador do evangelho, aquele que traz a palavra de Deus. Que maravilha, meus irmãos, que alegria! Mas é porque estamos carregando a presença dele. E a presença dele, meus irmãos,
é necessária para a nossa vida, para o nosso ministério, para o nosso serviço. Precisamos mais de intimidade com Deus, mais de oração e mais da sua presença. O verso 9: olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla. O verso 10: porque vale mais um dia nos teus átrios do que outra parte 1000. Preferia estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Aqui é uma vontade do salmista pela casa de Deus. E ele vai falar que um dia na casa de Deus não é um dia perdido. Alguém pode dizer para você: tem tantas coisas para você fazer, você vai para a igreja hoje? Tem Netflix, tem uma série, tem um filme. Está sabendo que chegou aqui em Fortaleza para fazer um show? Tem tantas coisas para você fazer, você vai para a igreja. Mas o salmista aqui diz assim, que um dia vale mais que 1000. Não é perder tempo, é abastecer as nossas energias, encher o tanque, meus irmãos. Tem muito crente, meus irmãos, que está com um tanque na reserva e precisa estar aos pés de Cristo, para que possa caminhar, possa ter direção de Deus nos planos, nos projetos, na família, na empresa, no trabalho. Precisamos de direção de Deus. Quando você compra, você fica feliz da vida quando comprar um eletrodoméstico, mas a primeira coisa você pergunta logo: o manual, porque eu gastei foi uma grana, eu quero saber a garantia e o manual. Aí você vai, pega aquele manual, acontece qualquer coisa, tem assistência técnica, tem tudo maravilhoso. Você gastou uma grana e você quer deixar bem guardadinho, tira até xerox da nota fiscal. Mas quando dá qualquer problema, você já sabe para onde pedir ajuda. E nós, meus irmãos, que somos de Deus, quando acontece alguma coisa na nossa família, no nosso trabalho, a gente precisamos de Deus, da orientação de Deus e do Deus na nossa vida, para a vida que é desafiante, a vida que é um vale, do qual o vale de Baca é conhecido também como vale de lágrimas, vale de lamentações e vales de dificuldades. A vida do peregrino não para, e a gente hoje vive uma realidade do qual a gente diz assim: eu vou caminhar, mas vai chegar um momento que vai ficar tudo bem maravilhoso. Nesse momento vai ficar bom, eu vou servir mais a Deus, eu vou estar servindo. Não olhe assim, meus irmãos. A caminhada do cristão é muitos vales, subidas, descidas, vales dos quais a gente olha assim e diz: Senhor, para um pouco, Senhor, para mais um pouco, que eu quero chegar a um local que eu possa descansar. Aí o Senhor diz assim: bora, continua, levanta, continua. Até chegar lá, meus irmãos, ainda tem muito chão pela frente. A casa do meu Deus a habitar nas tendas da piedade. Aqui também é uma ilustração belíssima. A porta da casa de Deus, essa porta que está aí, que está o irmão Nildo, nosso irmão Paulinho, que ficou lá na portaria, no hebraico, ele não está se referindo a um porteiro que está na porta lá do grande templo, não. Ele está falando nas partes baixas da porta, onde muitos mendigos ficavam ali para receber uma ajuda, peregrinos que tinham condições financeiras de poder dar uma moeda, de ajudá-lo. Por isso que os discípulos em Atos, estava Pedro e estava lá na porta um mendigo, que ele fala assim: eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho te levanta. Então o que o salmista está retratando aqui é esse mendigo que está lá, largado, sem nenhuma condição financeira. É esse mendigo que está almejando estar na casa de Deus. É esse mendigo que as pessoas passam, eu, você, a gente olha de lado. É esse mendigo que está falando aqui. Eu prefiro estar nessa situação do que estar em outro local, nas tendas da impiedade. Meus irmãos, na casa de Deus é um privilégio servir ao Senhor, seja como obreiro, um diácono, um presbítero, um pastor, um evangelista, um missionário.
Mas o que importa, meus irmãos, é servi-lo de amor, servir com dedicação, porque a presença de Deus se faz presente nesse local, e não importa qual função eu terei, qual o chamado que Deus tem para a minha vida. Alguns pregadores, certa vez alguns pregadores falam assim: eu quero estar lá na eternidade, mesmo que eu seja um lixeiro lá no céu, mas eu quero ir. É muito bem essa expressão. Eu não quero ter muito destaque na tua casa, mas eu quero ter a tua presença comigo. Eu quero me deleitar na tua presença, porque sem a tua presença, o que vai ser de mim? Por isso que Calvino vai dizer: só pode ser Davi. Só pode ser Davi, porque olhando a humildade, quando Davi pecou com Betseba, no Salmo 51 ele descreve: tinha tudo, mas não tinha teu Espírito Santo. Oh, meus irmãos, a presença de Deus na nossa vida é o combustível do nosso ser, da nossa existência. Eu só sou o que sou pela sua presença. O que me faz ser o que sou não é aquilo que eu tenho, aquilo que alguém possa me dar, mas é aquilo que eu tenho em Deus, que isso ninguém pode roubar, ninguém pode tomar, que é a presença dele na minha vida. E isso precisamos, meus irmãos. Não importa a posição que Deus te chamou, venha para a casa de Deus, servir, amar, ter esse amor, esse carinho de servir e dizer: Deus, eu vou te servir, Pai. Seja como um irmão para cuidar da limpeza da igreja, seja um irmão para ensinar as crianças, seja um irmão, uma irmã para estar na EBD ensinando. Não importa o local, Senhor, eu quero te servir, mas jamais te servir sem a tua presença, sem o teu amor. Moisés, meus irmãos, um homem de Deus, do qual tirou um povo do Egito, esse povo que dava dor de cabeça, dificuldade, porque eles ficavam o tempo todo se lembrando do passado, se lembrando como é que era a vida deles. E chegou um momento em que Moisés ficou desgastado emocionalmente, psicologicamente, todos os níveis de pressão ele passou. E ele fala: ó Senhor, se o Senhor não for comigo, se a tua presença, não adianta, Pai. Não adianta, esse povo é demais, esse povo é demais. A presença de Deus, meus irmãos, ela está aqui na comunidade dos santos. Mas hoje podemos continuar com essa maravilhosa presença. Que essa presença que você possa levar essa presença, esse ânimo do Senhor, essa salvação para a tua família, para a tua casa, para o teu trabalho. E alguém falar assim: cara, que luta tu está passando, que dificuldade, mas você está aqui, porque eu estou confiando em Deus. A presença de Deus é real na minha vida, e é maravilhoso, meus irmãos. Eu não quero perder, eu não quero. É como o Senhor Jesus vai falar para os falsos profetas, para aqueles que expulsam o demônio no nome do Senhor Jesus, curam enfermos, paralíticos, e naquele grande dia vão dizer: Senhor, eu falo em línguas, expulsei demônios, fiz milagres acontecerem. Não que isso não possa acontecer, mas eles vão se encher de si e dizer isso para Deus. E Deus vai falar para eles: eu nunca vos conheci. Meus irmãos, a pior palavra de um homem de Deus, daquele que é um pregador, é dizer: a tua pregação, a tua vida, eu não te conheço. Eu não te conheço. Mas Senhor, eu preguei muito, Pai. Eu preguei, eu evangelizei, mas eu não te conheço. Qual é a aprovação que você quer? Dos homens ou a de Deus? Ser conhecido pelos homens ou por Deus? Muitos, meus irmãos, naquele grande dia, conhecidos, e nessa luta contra o pecado, um dia não haverá mais a ideia do já e agora não. Esse já e agora não, meus irmãos, é uma tensão tão grande no nosso coração, porque agora a gente, o já, somos santos em Cristo Jesus, mas agora não, ainda precisamos lutar.
buscar santidade cada dia mais, orar, buscar o Senhor. Já somos salvos, mas precisamos estar sempre buscando a Deus. A nossa vida é uma vida que Deus nos colocou dessa mesma situação, de dependência de Deus, de confiar em Deus, mas a gente também tem que estar buscando ao Senhor, porque o já e agora não, ainda é essa realidade, essa tensão. Oh, meus irmãos, como era bom que tivéssemos essa vida plena, sem pecado, sem a presença do pecado, do nosso coração pecaminoso. Por isso que muitas pessoas falam assim: a igreja era para ser totalmente perfeita. Não, meus irmãos, quando nós olhamos para a igreja de Corinto, para aquela igreja, percebemos o quanto Deus ama o seu povo, porque eu e você, meus irmãos, diante do povo de Corinto, tem muitas das coisas que acontecem, meus irmãos, mas Deus, por seu amor, falou ao apóstolo Paulo: eu amo essa igreja, apesar das dificuldades que ela tem. Deus nos ama, apesar de você olhar para o teu irmão e dizer: Deus ainda precisa trabalhar nesse irmão, Deus precisa trabalhar, mas calma, esse irmão é do Senhor, essa irmã é do Senhor, e Deus está trabalhando. Vai chegar um momento em que eles estarão com o Senhor, sem pecado mais, sem essas mazelas do pecado. Mas não deixe de congregar. Uma aplicação, meus amados irmãos, é que não podemos deixar de congregar. Aqui no verso 11 vai nos dizer: porque o Senhor Deus é um só escudo, o Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Aqui é uma promessa de Deus. O verso 12 nos diz: Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Aqui é confiança no início, no meio e no fim. Confiança em Deus, que você vai passar por esse vale, essa dificuldade, fortalecido no Senhor. Uma aplicação da parte de Deus, meus irmãos, para a igreja: o cuidado de nosso coração não estar com saudade no mundo, na vida que nós levarmos no mundo, mas que o nosso coração possa ter saudade de Deus, das coisas de Deus, de uma pregação, do louvor que nós ouvimos e queremos ouvir de novo, da comunhão com os irmãos, da vida, da pregação, de missões. Isso que tem que marcar o nosso coração de saudade, mas não do mundo. E essa é uma advertência, meus irmãos, em que o povo de Israel, eles aqui e acolá, o seu coração ficava um coração cansado, um coração fadigado com as coisas de Deus, olhando o passado. Oh, rapaz, a minha vida quando não era crente, eu tinha um jeito, tinha uma forma, as coisas fluíam, agora as coisas é diferente. E começar a olhar: mas lá no passado tinha umas coisas boas, e agora estou nesse vale, nessa dificuldade. Mas a aplicação da palavra de Deus é o cuidado. Lá em Números 11, versos 5 ao 9, que pode ir lá, por favor. Números capítulo 11, de 5 a 9. Aqui é uma saudade que nós não podemos ter. 5 a 9. No Egito comíamos quanto peixe queríamos, e era de graça. E que saudade dos pepinos, dos melões, das verduras, das cebolas e dos alhos. Mas agora acabaram-se as nossas forças, não há mais nada para comer, e a única coisa que vemos é esse maná. Meus irmãos, olha só como estava o coração do povo de Deus.
do qual Deus tirou eles da escravidão de Faraó, do Egito, do qual representava também a nossa vida nas trevas, nossa vida distante de Deus. E agora eles estão trazendo à memória o que era agora do Egito, das coisas que ele vivenciava no mundo, nas farras, nas drogas, na prostituição. Aqui, especificamente, é os alimentos que eram diferentes. Não é assim o pecado? Cada pecado com uma coisa diferente, com um gosto diferente, com uma forma diferente. Esse aqui é o alerta de Deus nessa noite, para que teu coração não possa olhar para trás e olhar os sabores que há nesse mundo, que tentam te dominar, te amarrar e dizer: agora você é meu. É o vício, é algo que tenta nos escravizar, meus irmãos, que tenta voltar, e a gente olha assim: era bom ser escravo, era bom viver aquela vida passada, mas Deus não quer isso para o seu povo. Mas aqui é algo muito pesado também, meus irmãos, porque quando Deus tirou esse povo do Egito, foi o sobrenatural de Deus, meus irmãos, o poder de Deus, para ajudar esse povo a atravessar aquele deserto de dificuldades, no qual Deus preparava uma coluna de fogo, Deus cuidava do seu próprio povo, e Deus mandava o maná do céu. O que é esse maná do céu? Era um alimento que Deus mandava do céu, meus irmãos, para ele. O irmão Fábio está querendo até fazer o empreendimento de uma padaria, maná. Mas esse maná aqui, meus irmãos, é o próprio Cristo, é o Filho de Deus, do qual o Senhor Jesus falou: olha, o povo de Israel, quando ele comia aquele maná, era eu que alimentava eles. Muitas das vezes ficamos olhando para as mensagens da nossa igreja, as pregações. Não, essas pregações aí estão indo por um caminho diferente. Eu gostaria de uma palavra melhor, mas a palavra, ela tem que ser teocêntrica, ela tem que colocar Cristo como Senhor, porque é Cristo que comprou seu povo, é Cristo que alimenta a sua igreja, e não podemos desprezar, olhar para a mensagem que é pregada e dizer: eu vou para outro local, eu vou para outro canto, porque a mensagem aqui está muito fraca. Eu quero uma mensagem que fale para maciar meu ego, as minhas vontades, os meus desejos, os meus anseios, a minha vontade de lutar e conquistar. E muitas das vezes o culto é voltado para o homem, que o homem vai conseguir, que o homem vai... E Cristo é tirado de lado, meus irmãos. E que um alerta e uma aplicação, que muitas das vezes vamos para a igreja. Se você está enjoado de tanto falar de Jesus, de Cristo, repense o seu cristianismo, porque tudo é para Ele. Se o salmista, como eu falei, ele estivesse na nossa época, ele estaria maravilhado, porque simplesmente tudo que ele está exaltando aqui ao Senhor, com saudade, eram sombras daquilo que é maior, que é o nosso Cristo. Então, que o nosso coração nunca se afaste da mensagem do Evangelho simples, do Evangelho de Jesus Cristo, do qual nos salvou, nos amou, e é por seu amor que nós estamos aqui. Que essa mensagem jamais seja perdida, o maná vivo do céu que nos alimenta, a mensagem de Cristo Jesus, que essa mensagem possa arder no nosso coração, deixar o nosso coração alegre, maravilhado, pois o apóstolo Paulo fala a Timóteo: chegará um tempo em que não mais querão ouvir a sã doutrina, a mensagem do Evangelho, e farão para si doutores. É o que, meus irmãos? É alguém que chega aqui, isso aqui não é pecado, não. Isso aqui no original não é, não. Continua. Não, isso aqui, doutores para si, para deixar o seu coração tranquilo. Não, eu vou me separar da minha esposa, mas eu vou continuar na igreja. Não, eu vou tomar uma decisão e vai ser essa decisão, porque Deus é Deus na minha vida. E as Escrituras, e a palavra.
Meus irmãos, precisamos do Senhor, precisamos de Deus, da sua graça, da sua misericórdia na nossa vida, porque somos pecadores e precisamos estar aqui prestando culto ao Senhor para abastecer o nosso tanque e continuar na jornada. A jornada é longa, mas Deus vai nos fazer continuar. Por sua graça e misericórdia você vai conseguir. Por sua graça, por seu amor, você vai continuar de pé. Você vai continuar lutando. Você vai continuar vencendo por Cristo Jesus, porque Ele é o guerreiro, Ele é o Senhor, Ele é o nosso Deus. Que teu coração nessa semana aqueça, que os desafios da semana você venha e diga: por mim mesmo não, mas eu vou me levantar aqui dessa cama e vou conseguir. E quando você conseguir, glorifica ao Senhor e diga: Deus, foi o Senhor que me deu a saúde, foi o Senhor que me deu tudo, o ar que eu respiro, tudo vem de Deus, tudo vem do Senhor, tudo vem do Senhor, meus irmãos. Amados irmãos, uma ilustração muito maravilhosa, pequena. Existe um curso em que muitos jovens vão para as Forças Armadas e conseguem com bravura, honra, o curso de Caatinga, que é um curso aqui no Nordeste. E eles conseguem sobreviver à escassez, o chão batido, o sol escaldante, a dificuldade. E quando eles terminam, eles recebem um brevet. Mas estudando a Caatinga, eles só conseguem sobreviver, meus irmãos, pelo fôlego de Deus, que Deus dá para eles, e também pela natureza, pela criação de Deus. Porque existe uma planta chamada xique-xique, esse mandacaru, do qual ele, desgastado do sertão, ele pega aquele facão que ele tem, corta aquele xique-xique, que até a irmã Rafaela ultimamente está colocando esses termos no grupo da igreja do nordestino. Ele corta aquele mandacaru, aquele xique-xique, e de lá sai água, para que ele possa sobreviver. E é muita prepotência, arrogância do ser humano, que se aproveita da criação, de tudo que Deus nos dá, amigos, companheiros, pessoas, e a pessoa dizer: eu sou o cara. Não, meu Deus, ninguém é nada, meus irmãos, é tudo bondade de Deus. Então nós iremos conseguir, porque Deus dá os meios de graça, Deus nos dá graça sobre graça, para que possamos estar aqui, e Deus vai nos ajudar. Vamos curvar nossa cabeça, meus irmãos, e vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, Pai amado, obrigado por Tua graça e misericórdia. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor está conosco, Pai, com Teu povo. Apesar da nossa pouca força que nós temos, da nossa limitação, das nossas dificuldades, Senhor, que a nossa igreja possa ser uma igreja, Pai, que ama os pecadores, Pai, que possam vir aqui, mas que também possa fortalecer uns aos outros nessa caminhada, que possamos ser uma igreja encorajadora, uma igreja, Pai amado, meu Deus, que possa estar de pé, confiando nos méritos de Cristo, e jamais apagando nosso coração, o amor pelo Evangelho de Jesus Cristo, e sempre se alimentando do Senhor, e não deixando de congregar, Senhor, pois é muito bom congregar com nossos irmãos, estar aqui, Pai. Senhor, se porventura tem algum irmão que está passando um momento difícil, que ele já está querendo entregar os pontos, querendo desanimar, Senhor, que o Teu Santo Espírito possa vir de contra ele, Pai, dando força, ânimo, encorajamento, para que ele possa continuar, Pai, porque não é do Teu querer, não é da Tua vontade que nenhum fique para trás, Pai. Não é da Tua vontade, meu Pai, nesse exército que o Senhor tem, que nossos irmãos feridos possam ficar na batalha, mas que possamos, junto com a igreja,
levantá-lo, carregá-lo, para que ele possa continuar, Senhor. Somos uma igreja, precisamos estar unidos, animados no Senhor, fortalecidos, para pregar o Teu Evangelho, para que as vidas sejam cada dia mais salvas neste local, Senhor. Senhor, fica conosco, nos abençoando, nos fortalecendo. Obrigado, Pai, por Tua graça e o Teu grande amor por nós. Amém.